Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar mais uma aula da disciplina de horticultura. Eu sou a professora Laís Ferreira e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a cultura da acerola. Acompanhe. A aceroleira, ela é originária da América Central, nas Antilhas, e ela é conhecida como cereja das Antilhas. O cultivo da acerola, ela teve maior impulso a partir de 1946, quando foi descoberto que essa acerola tem um alto teor de vitamina, alto conteúdo de vitamina C. Sob o incentivo dessa descoberta, iniciou-se então o plantio comercial da aceroleira em Porto Rico e foi se expandindo para Cuba, Flórida e Havaí, tá bom? No Brasil, a acerola, ou cereja das Antilhas, né, como é chamada, ela é conhecida no estado de São Paulo há mais de 50 anos. Em Pernambuco, foi introduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a UFRPE. Em relação aos produtos da aceroleira, a gente tem aqui a acerola, que é consumida in natura, temos o suco, a polpa, né, para a gente fazer uma vitamina ou um suco, né, da própria polpa, e outros como também licor, a parte da indústria farmacêutica, com foco na vitamina C. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto de produção nacional. Então, ela é uma planta, uma frutífera tropical, adaptou-se bem ao semiárido no Nordeste. Tem 14 polos de irrigação com produção de acerola, para vocês terem ideia. Produz na entre-safra da Europa, da Ásia e na América do Norte, tá bom? E, pessoal, também no Nordeste tem plantados mais de 3.100 hectares. E no Brasil, é uma área plantada de mais ou menos 7.200 hectares, tá? E o Nordeste é o maior produtor, com 64%, mais ou menos, maior produtor da acerola. E o maior consumidor também, né? Porque, assim, o maior produtor mundial é o Brasil, tá? E também o maior consumidor e o maior exportador. Produz de 20 a 60 toneladas por hectare por ano, para vocês terem ideia, de acerola. Então, eles exportam e também é o maior consumidor dessa acerola. Na comercialização, 40% do que é comercializado vai para o mercado externo, vende para o Japão, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, e 60% vai para o mercado interno, aqui para o nosso Brasil mesmo, né? E desses 60%, 46%, né, vai para a indústria de processamento, e 54% para o consumo de frutas frescas. Então, para vocês entenderem, 40% vai para o mercado externo e 60% vai para o mercado interno. Então, esse mercado interno aqui, 46% vai para o processamento e o resto vai para o consumo de frutas frescas. E os maiores produtores aqui no Brasil, em questão de porcentagem, é o Pernambuco, principalmente ali no Vale do São Francisco, Nilo Coelho, 23,11%. Depois vem o Ceará e São Paulo. São os 3 maiores produtores de acerola do Brasil. Como eu falei para vocês, a acerola tem uma alta quantidade de ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, que é por isso que as pessoas gostam muito. E essa expansão do cultivo, ela se deu exatamente por isso, exatamente pelo elevado teor da vitamina C. Algumas variedades têm de 5 gramas de vitamina C em 100 gramas de polpa, para vocês terem ideia. Então, é muita vitamina C. O organismo humano, ele geralmente é sujeito a uma deficiência dessa vitamina. E aí a acerola vem para suprir, né? Para ser esse ativador metabólico celular. Algumas variedades, como eu disse para vocês, tem esse mais ou menos de 5 gramas de vitamina C para 100. E a exportação, eles exigem no mínimo 1 grama da vitamina C por 100 gramas de polpa. Então, tá tranquilo. A laranja e a goiaba, vocês sabem que tem uma grande quantidade de vitamina C. Mas só para vocês terem ideia, a acerola, ela tem 100 vezes mais vitamina C do que a laranja. E 10 vezes mais do que a goiaba. Então, uma acerolazinha, né? Ela é muito rica em vitamina C comparada a uma laranja. A aceroleira, ela é da família Malpighiaceae,
Malpighiaceae, como vocês estão vendo aqui, do gênero Malpiga. Tem várias espécies, as mais conhecidas são essas Malpiga punicifolia, a glabra e a emaginata, tá? Elas são bem conhecidas. A Malpiga punicifolia, ela tem alguns pelos que dão uma irritação na pele, não sei se vocês já viram. E a Malpiga glabra, ela não tem pelos, portanto não causa essa irritação na pele. Vamos falar um pouco sobre o porte das plantas, né? Elas têm de 2 a 3 metros de altura. As folhas, elas são ovaladas ou elíptico-lanceoladas, pecíolo curto e opostas, né? E tem de 2,5 a 7,5 centímetros. As cores das folhas são verde escuras na superfície superior e verde clara na superfície inferior. Então, aqui é uma planta de acerola, você vê que ela tem uma grande copa, né? E ela chega até 3 metros de altura. Já na inflorescência, a gente pode ver que tem 3 a 5 flores perfeitas, são hermafroditas, então não tem aquele problema, né, de ter que ter outra planta para ocorrer a polinização, a fecundação. Na axila dos ramos maduros ou na axila das folhas dos ramos novos, tem essas flores. As flores, elas têm de 1 a 2 centímetros de diâmetro, ela pode ser rosa esbranquiçada ao vermelho. A fecundação, no caso da fecundação, pessoal, é mais provável que ocorra a autofecundação ou a fecundação cruzada. E as maiores polinizadoras são as abelhas da aceroleira. Continuando a falar sobre os aspectos botânicos, tem os frutos que são do tipo drupa, ovalado, cônico e vermelho, maduros de mais ou menos 3 sementes. Eles crescem em cachos ou isolados, dão mais ou menos de 3 a 16 gramas por fruto. O tempo de florescimento e colheita é de 3 a 4 semanas, quer dizer, o tempo entre o florescimento, né? Começa a florescer as primeiras inflorescências e depois a colheita é de 3 a 4 semanas. Então, é rápido, né? Depois que floresce. O lançamento do botão floral para ter a abertura da flor 8 dias, mais ou menos. Então, quando você já vê o botão floralzinho, daqui a 8 dias já vai abrir a flor, tá? Na abertura da flor, tem o pegamento do fruto, que é mais ou menos com 4 dias. E o pegamento do fruto, que é o estágio de colheita, ele dá mais ou menos com 25 dias. O fruto fica rosando, tá? Aí você viu que tá realmente que ocorreu, né, a fecundação, tá? Dependente da temperatura também, os frutos eles são bem dependentes da temperatura. Aqui é para mostrar para vocês algumas cultivares, a flor branca, a Costa Rica e a Okinawa, a diferença aqui entre os frutos, né? Você vê aqui que a Okinawa ela tem um fruto bem maior em relação às outras cultivares. A aceroleira, ela depende muito da temperatura, é muito influenciada, para vocês terem uma ideia, nos períodos mais quentes, reduz o tamanho do ciclo da cultura. E apresenta flores e frutos em diferentes estágios de formação, porque tem uma desuniformidade de produção aceroleira, não sei se vocês já prestaram atenção, mas olha aqui, ó, tem umas que já estão verdes, outras maduras. Então, é bem desuniforme essa parte do fruto, né? De você colher. Não dá para colher tudo de uma vez. É diferente essa fenologia. Então, isso causa dificuldades nos tratos culturais, a dificuldade de previsão e definição do ponto ideal da colheita. Você tem que realmente prestar atenção na cor, na textura do fruto. E dá para produzir mais ou menos de 3 a 4 safras por ano, tá? Da aceroleira. Continuando a falar sobre a fenologia, tem uma produção boa ali na região do submédio do São Francisco, uma grande safra no período de outubro a abril, uma redução de produção no período de maio a agosto, nessa região. Os estudos são voltados para a fenologia reprodutiva, que a gente vê que comercialmente eles tentam uma mecanização para aumentar essa produtividade, colocar máquinas, né? E a busca de um ponto fenológico para melhor rendimento. Então, como vocês estão vendo aqui tem uns estados fenológicos, né? Vocês podem ver no 0 é um botão floral pequenininho, depois tem uma flor,
Aí tem a perda das pétalas, o desenvolvimento inicial do fruto. Aqui no 4 o fruto está verde, né? Ainda não está bom para colheita, por exemplo, de suco, para fazer suco. E aqui no 5, amadurecimento do fruto. E o 6, o fruto já maduro. Então, tem todos esses estágios fenológicos. Então, fica muito difícil realmente de você ver um ponto ideal para colher, por conta da desuniformidade dos frutos. Como eu disse para vocês, há uma busca, né, por um ponto fenológico para melhor rendimento. Então, tá aqui a classificação dos frutos de acerola em função do tamanho e peso, de P1 a P7. Você vê que o P7 já está mais maduro, né, já está maduro, maior. Aqui também a vista frontal dos frutos de acerola, de P1 a P7. Então, tem todos esses estágios que o fruto ele passa, a fenologia. Vamos falar um pouquinho sobre as variedades de acerola, se você já conhece aí. Tem a cultivar flor branca, que ela tem uma boa produtividade, os frutos de 3 a 5 gramas, mais ou menos. A menor produção é mais ou menos entre junho e julho, a maior produção já é no finalzinho do ano, outubro e depois abril, né? Essa cultivar ela é originária da seleção realizada no estado do Pará, e foi uma das primeiras a serem introduzidas no submédio do Vale São Francisco. Ela foi difundida pela Aniquisa, que atualmente é sua mantenedora do Registro Nacional de Cultivares do MAPA. Essa variedade flor branca apresenta plantas de menor porte, com ramos dispersos, como vocês podem ver aqui. É uma copa compacta e arejada, que são bastante sensíveis a estresses abióticos. Elas são sensíveis à salinidade, à seca, a carências nutricionais, entre outros, tá? Aqui já são os frutos da cultivar. Você vê aqui realmente a fenologia, né? O estágio de maturação muito desuniforme na planta. Já a cultivar Costa Rica, ela tem um fruto um pouquinho maior, de 4 a 6 gramas, tem um vigor intermediário. Ela tem como origem desconhecida, embora seja bastante cultivada no submédio dos rios lá do São Francisco. Essa cultivar Costa Rica, ela apresenta plantas maiores, de porte alto, ramos dispersos e copa arejada. As folhas, elas são grandes, de coloração verde médio, e as flores, elas são mais para uma cor rosa. Os frutos, eles são de tamanho médio, formato cônico, aqui como vocês podem ver, né? E quando imaturos apresentam coloração verde com manchas amarronzadas, características que a diferencia das demais cultivares. Então, ela é bem diferente da outra cultivar que eu acabei de falar. A cultivar Okinawa, ela tem já um fruto bem maior, de 5 a 9 gramas, resistente a transporte, de boa coloração, muito vigorosa. Essa cultivar ela tem apresentado uma baixa produtividade no submédio do Vale São Francisco, tá? Uma baixa produtividade. Além disso, sua produção ela é bastante irregular ao longo do ano, sendo mais concentrada nos meses de temperatura mais amena. Temperatura mais quente assim é mais complicado, né? Apresenta plantas de porte alto, ramificação abundante, como vocês podem ver aqui, folhagem intensa. A copa ela tem formato de taça, é bastante fechada, o que aumenta a necessidade de podas para arejar. Então, é uma cultivar mais complicada de se trabalhar, por conta dessa produtividade baixa que tem ali no Vale do São Francisco e esse difícil manejo aqui da copa. Aqui é o comparativo entre as variedades, aqui ela não está madura ainda, né? Então, só para vocês verem que realmente a Okinawa ela tem um fruto maior, só que ela tem uma menor produtividade em relação às outras culturas e um difícil manejo. Continuando a falar sobre as cultivares, tem a sertaneja, que é chamada também de BRS 152. Ela é melhorada geneticamente, muito cultivada em áreas irrigadas. O porte é de 2 a 2,5 metros, o fruto a 4 a 5 gramas. Então, um fruto bom, né? A vitamina C superior a 1.000 gramas, quer dizer, 1.000 gramas não, né? 1.000 miligramas por 100 gramas de polpa. Ela é uma cultivar bem rústica, bastante produtiva, chegando a produzir sob irrigação mais de 100 quilos por planta por ano. Então, imagine aí, 100 quilos de acerola por planta por ano. Produz bem, né? Nas condições, por exemplo, do submédio do Vale do São Francisco. Aqui, ó, vocês podem ver o porte dela e o fruto.
A gente então já falou um pouquinho sobre a fenologia, as variedades e toda essa parte aí do comecinho da cultura da aceroleira. A gente vai falar um pouco da temperatura. Como eu disse para vocês, ela influencia no manejo, né, do crescimento da planta, afeta os processos fisiológicos. É bom a gente manejar ela no intervalo entre 15 a 32 graus Celsius, com a média anual de 27 graus. No submédio, as pessoas elas conseguem produzir bem entre 23 a 28 graus, tá bom? E a umidade relativa do ar não é um fator limitante para o plantio da acerola. Ela pode ser cultivada em elevadas umidades ou também em baixas umidades. Mas acima de 80% é associada a temperaturas superiores a 25 graus, que favorece doenças fúngicas. Então, uma umidade acima de 80% pode vir a complicar um pouco por conta dos fungos, né, das doenças. A precipitação vocês podem manejar entre 1.200 a 1.600 milímetros, e no semiárido tem regimes irregulares e escassos, que a gente já sabe, aí pode vir, vocês podem colocar um sistema de irrigação. E lembrando que acima de 1.600 milímetros, se tiver muita água, o fruto fica aguado e tem um baixo teor de açúcar, então não é bom para comercialização. Aqui é só para mostrar para vocês um mapa sobre a precipitação no Piauí, né? Você vê que essa faixa amarela aqui fica entre 800 a 1.000 milímetros. E o ideal aqui para a gente plantar é de 1.200 a 1.600 milímetros. Os solos para o plantio dessa acerola devem ser areno-argilosos, nem muito arenosos, nem muito argilosos, né? A textura média. Devem ser bem drenados, profundos, mais ou menos de 1,2 metros e não pedregoso, tem muita pedra. O pH ideal, como qualquer outra planta, né? Para a cultura varia de 5,4 a 6,5, aquele ideal para a planta conseguir uma maior disponibilidade de nutrientes. O solo com a saturação acima de 70%, é bom, que tem muita quantidade de cálcio, magnésio, né, potássio. É indispensável que a análise química do solo seja feita pelo menos a cada 2 anos. A cada 2 anos, então, vocês podem vir fazer a análise química para fazer a adubação, tanto para correção do pH como para adubação, né? Para que se possa avaliar a necessidade desses corretivos, principalmente os níveis de cálcio e magnésio. Com isso, finalizamos a nossa primeira videoaula sobre a cultura da aceroleira. E não esqueçam de assistir a nossa próxima videoaula sobre a cultura.